Olá, bem-vindos a mais um Game Changers Talks. É com enorme entusiasmo que no programa de hoje damos as boas-vindas a Carlos Moedas, um líder com uma carreira extraordinária, desde o setor privado, passando por cargos ao mais alto nível na política europeia e nacional. Foi comissário europeu para a investigação, ciência e inovação, onde liderou programas transformadores que moldaram o futuro da Europa, promovendo a ciência como motor de progresso. Em Portugal, foi secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, tendo um papel decisivo na superação de desafios económicos e sociais do país. Atualmente é presidente da Câmara Municipal de Lisboa, onde tem liderado uma visão para a cidade que faz de Lisboa uma referência internacional em empreendedorismo, qualidade de vida e sustentabilidade. Hoje, no Game Changers Talks, vamos explorar o que o torna um verdadeiro game changer e como tem inspirado inovação e transformação em todas as áreas em que atua. Hoje, na nossa conversa, vamos ter também a incrível Inês Mendes da Silva, que é fundadora e CEO da Notable, uma reputadíssima consultora de comunicação, agenciamento e gestão publicitária. Portanto, para começar, passava já desde já a palavra à Inês, dando as boas-vindas ao Carlos e à Inês, começando então. Muito obrigada, Miguel. Obrigada pelas palavras. Carlos, muito obrigada pela presença. A primeira pergunta que temos é, ao longo da sua carreira, qual é que foi o momento ou a decisão que considera ter sido de facto o game changer e que marcou a diferença no impacto que gerou? Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Inês, e é um grande gosto estar aqui convosco. Eu acho que o game changer, ou qual foram os pontos da minha vida em que as coisas mudaram, foram sempre pontos em que eu arrisquei mais do que as pessoas estavam à espera, do que a minha família estava à espera, do que os meus amigos esperavam de mim, e eu penso que só podemos ser game changers quando tomamos esse risco que está um bocadinho para além do que as pessoas pensam que seria normal tomar. E eu falo muito com jovens e digo-lhes sempre que a história da minha vida foi feita dessas tomadas de decisão. Tomadas de decisão, dizer para onde é que eu vou, para onde é que eu verdadeiramente quero ir, o que é que eu sinto cá dentro do meu estômago que me faz tomar essa decisão. E sempre que eu sigo aquilo que é o que está cá dentro, eu tenho essa viragem na vida. E nunca é fácil, porque todos nós temos medo e, portanto, quando falamos, por exemplo, penso, um dos grandes game changers da minha vida foi decidir estar num lugar confortável, como era a Gulbenkian, que é uma instituição que eu adoro, e dizer eu adoro estar aqui, adoro a Gulbenkian, mas eu quero fazer mais da minha vida, eu quero ajudar as pessoas, quero fazer alguma coisa pela minha cidade. Isto vai ter um impacto difícil na minha vida, porque é uma decisão difícil, mas cá está. E todos os amigos, não, não faças isso. O que é que vais fazer? Porque é que vais tomar essa decisão? Isso é uma loucura. Eu costumo dizer, quando as pessoas me dizem é uma loucura, então that's the right thing, não é? É o momento certo para tomar a decisão. A família, Carlos, a família opina, leva temas para casa? Opina e eu penso que para mim é muito importante. A família para mim é a base de tudo, é a base das minhas decisões, é a base da minha vida e eu preciso desse conforto da família. E eu acho que tenho a sorte de ter uma mulher incrível que me apoiou sempre nessas loucuras, que é esse risco que vai um bocadinho para além de tudo, em que os outros dizem que não, e em que a minha mulher, mesmo em temas que não lhe interessam, como é o caso da política, porque ela tem uma vida à parte da vida política, nem sequer é muito interessada pela política nesse sentido, de dizer: não, 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 se é isso que tu sentes, vai. Se tu sentes que podes fazer uma mudança, sentes que vais fazer isso, que vai ser por Lisboa para mudar a maneira como a cidade está, e sentes isso no fundo, vai. Tens o nosso apoio, mas sem esse apoio familiar eu acho que não era capaz. Ter essa base familiar para mim é muito, muito importante e a família opina, mas aqui a família sobretudo até mais do que os meus filhos, porque os filhos vão crescendo e vão fazendo as suas coisas, é a base da força da minha mulher que me dá imensa segurança nesses momentos e foi assim em tudo. Vocês estavam a falar um bocadinho na ideia do game changer em termos de carreira, mas ele na minha vida é misturado também com a minha parte pessoal, ou seja, foi sempre nos momentos em que eu tomei esse risco, em que fui diferente dos outros, conseguir fazendo um caminho que me vai, por um lado, preenchendo e, por outro lado, encontrando-me a mim próprio. Ou seja, acho que é aquele momento em que a pessoa, no fundo, é através do desconforto que nós nos vamos conhecendo a nós próprios, não é? Ao sentir esse desconforto, nós conhecemos cada vez melhor. E eu fui-me conhecendo a mim próprio e demorou muitos anos, ou seja, eu acho que metade da minha vida fiz coisas que não gostava. Muito bem. Não é? E a nível de erros, nós costumamos sempre aqui no programa, para as pessoas também perceberem que os erros têm uma parte muito importante no sucesso.
Houve algum erro, algo que tenhas feito errado, que tenha moldado depois e que tenha realmente permitido chegar onde chegaste? Porque é sempre um tema que acaba por ser tabu e gostamos sempre de o abordar. É, não, é sempre uma pergunta difícil, até porque a pessoa, no fundo, os erros, ou seja, os erros que eu cometi também são parte da minha própria história e são parte do meu sucesso. Eu poderia dizer, sim, eu fiz o erro, até aos 40 anos eu trabalhei sempre em empresas privadas, fiz toda uma parte da minha vida que de certa forma não me preenchia totalmente. E posso considerar isso um erro. Poderia ter começado na política muito mais novo, e ter feito uma carreira política diferente. Mas de forma, esse erro afinal é uma qualidade, porque torna-me um político diferente, primeiro um político mais despegado da vida política, porque eu tenho outra vida, mas se eu olhar para trás, houve muitos anos em que eu fiz coisas que não gostava e que fiz porque, ou seja, eu fui para o técnico para ser engenheiro porque os melhores alunos iam para a engenharia ou iam para a medicina. Eu fui trabalhar para um banco porque todos os meus colegas que faziam, os melhores alunos tinham que ir trabalhar para um banco, mas será que era isso que era o que eu gostava? Não. Portanto há muitos erros, há acumulação desses erros. Pois eu acho é que consegui pegar nesses erros e transformá-los numa força e dizer o que é que eu aprendi das coisas que fiz na vida que até não gostei, para me dar força agora para poder perceber melhor a cidade, as pessoas, o que é que eu quero fazer. E tenho essa grande vantagem de ter trabalhado tantos anos no privado, eu sei o que é que as pessoas que trabalham no privado pensam. Eu sei o que é que as pessoas que trabalham fora de Portugal pensam, porque eu passei 15 anos fora, a trabalhar fora do país. Portanto, eu fui transformando. Não posso definir assim um erro, como um erro de algo que fiz na vida que tenha corrido mal, porque sempre que isso aconteceu eu fui transformando em algo de bem, não é? Ou fui transformando esse erro, ou fui a transformando esse erro numa oportunidade. E que tipo de líder é que se define como sendo? Como é que o seu estilo de liderança influencia as equipas e os projetos que tem liderado como Presidente da Câmara de Lisboa? Eu acho que o meu estilo de liderança é um estilo muito diferente daquilo que as pessoas esperam de um político. E isso viu-se sobretudo quando eu tomei o risco de me lançar para a Presidente da Câmara de Lisboa, em que as pessoas achavam que eu não tinha e não tenho as qualidades típicas do político típico. E era muito interessante porque eu ia para um debate ou ia para uma entrevista e aqueles que são, vá lá, os especialistas da política, os spin doctors, todos diziam não. O Carlos Moedas não vai lá porque Carlos Moedas não tem killer instinct. E eu dizia, mas eu não quero ter killer instinct. Eu acho que não sou eu. Quer dizer, não, há pessoas que podem ser isso, mas eu não acho que é preciso ter killer instinct para ser um bom político. E portanto eu recuso que isso seja aquilo que é preciso. Portanto o meu estilo de liderança não é um estilo do killer, ou não é o estilo daquele que sabe tudo, que responde a tudo e que tem uma assertividade enorme e tudo isso que era um bocadinho o que as pessoas viam dos políticos. O que é que eu aprendi no setor privado? É que esse estilo de liderança, de quem sabe tudo, de quem leva, que sabe para onde vai, que tem a tal visão e que tem a tal assertividade, também foi um estilo que existiu nas empresas, mas existiu nas empresas nos anos 80. Uhum. Hoje, os grandes líderes empresariais são muito diferentes dos líderes anteriores. Se nós olharmos para um Steve Jobs, que era esse líder mais assertivo, mais com essa visão assertiva, e agora olharmos para um Tim Cook, que é o CEO da Apple, são lideranças totalmente diferentes. A liderança do Tim Cook é uma liderança muito mais de ouvir as pessoas, de estar com as pessoas e de liderar com as pessoas. E daí também eu falar muito nesta liderança com as pessoas, que é, no fundo, o líder de hoje é um líder que prepara, de certa forma, o palco, mas depois não é o ator principal do palco. O ator principal são as pessoas. Uhum. E eu acho que o político antigo era o político que secava o palco, que era só ele no palco, era ele que sabia tudo. E eu acho que isso mudou e os políticos não perceberam. E eu penso que ganhei muito em termos dessa conexão e essa proximidade, essa mesma intimidade que eu tenho com as pessoas, porque elas perceberam que comigo podiam liderar Humanizou, no comigo, de fundo, a certa forma. política, não é, Carlos? Acho que De humanizou um certo, ou pelo menos eu bocadinho. tento humanizar em coisas que a Inês sabe bem, falávamos há pouco também sobre a parte digital, que é
humanizar no sentido que as pessoas sintam que eu sou uma pessoa como elas, porque de facto sou, também não podia fazê-lo de outra maneira. E essa parte de ser genuíno em relação às pessoas, de sermos verdadeiramente, que as pessoas não pensem que um político é alguém que está num patamar superior ou que vê mais além. Não, não, eu vejo como as pessoas, eu trabalho com as pessoas e quero que elas construam esse futuro comigo. E eu acho que o mundo digital vai trazer isso, é que as pessoas hoje querem realmente construir o futuro connosco. E agora passando aqui a um ponto que tem sido uma das grandes marcas de Lisboa e uma marca tua também, que é o tema do empreendedorismo e da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento económico. Nós, quando olhamos para Portugal e quando olhamos até para a Europa versus os Estados Unidos, vemos uma diferença muito grande na educação e de como se educa, como é que se entusiasma as pessoas para o tema do empreendedorismo, e isso acaba por se notar que vemos que as 5 maiores empresas norte-americanas são todas empresas que nasceram em garagens por empreendedores e que todos nós conhecemos os nomes deles, como o Mark Zuckerberg, ou como o Larry Page da Google, ou como o Bill Gates da Microsoft, ou como o Steve Jobs, que já falámos da Apple. E, e depois, quando olhamos para a Europa, isto não acontece, porque vemos na Europa e a maior parte das pessoas nem sequer sabe quem é que são as maiores empresas europeias, Uhum. e não conhecemos os empreendedores porque muitas vezes não têm, eram empresas públicas como a British Petroil, como a Royal Dutch Shell, e isso acaba por ter uma diferença muito grande que temos. Como é que nós conseguimos, como é que se consegue ter mais empreendedores? O que é que nós podemos fazer para ter mais unicórnios, para ter mais empreendedorismo em Portugal, neste caso também em Lisboa, mas que visão tens nesse ponto? Eu penso que há um ponto que é, no sistema educacional europeu, o ensinar a autoconfiança, que é algo que o sistema anglo-saxónico tem desde tenra idade, e por outro lado ensinar o risco. E eu falo muito do risco porque sempre tomei estes riscos na vida, e tomei-os com um risco estudado, ou seja, como é que nós criamos o apetite ao risco, mas também à autoconfiança. E quando nós olhamos para o sistema anglo-saxónico educacional, é um sistema que trabalha muito bem estes dois aspectos, em que as crianças aos 3, 4, 5, 6 anos começam a aprender a falar em público, começam a aprender o risco, a tomar decisões, enquanto o sistema educacional europeu ainda se mantém com muito pouca inovação e sendo um sistema em que o professor é aquele que ensina e o aluno é aquele que ouve e nem sequer faz perguntas. O que eu acho que é isso, é que há pessoas que acabam por ir para uma determinada carreira só porque têm medo de arriscar. E ser empreendedor é arriscado. Miguel, tu conheces isso bem, porque arriscaste sem rede, fizeste algo que também ninguém acreditava. O Science for You é um desses exemplos de tu teres acreditado mais do que os outros e não ter medo. Portanto, se eu definisse assim numa palavra, é ensinar a não ter medo. Porque a vida é isso, não é? Ou melhor, ensinar a não ter medo de ter medo, porque todos temos sempre medo e todos temos as nossas inseguranças e quando tomamos não é fácil, sente-se um nó no estômago, mas ensinar a aceitar esse medo, não é? Ou seja, o medo é como uma nuvem, ela passa, a pessoa tem ali, mas depois da nuvem vem o céu limpo. E como é que nós criamos isso? E isso tem que ser feito logo muito tenra idade, nas escolas, pelos professores, isso é muito importante. E ensinar a falhar, não é? Porque temos muito medo de falhar. Eu acho que em Portugal, especialmente, se calhar na Europa, quando uma pessoa falha, passa a ser um falhado. Nos Estados Unidos é completamente diferente, é a ideia que falha. Temos muitos fundos nos Estados Unidos que dizem que só investem em empresas que tenham empreendedores que já tenham falhado antes, Claro. porque é importante aprender, é importante, voltamos também ao tema dos erros, e isso realmente é algo que nós temos que conseguir ensinar, não é? O medo, o ok em falhar, acho que depois também temos muito o tema de quando se falha, há uma pressão muito grande sobre aquela pessoa, não é? Ou seja, é muito difícil alguém que tenha falhado depois conseguir ir fazer alguma coisa, entre aspas, não é? Porque fica com uma pressão muito grande do falhanço. E acho que se nós Sem todos dúvida. contribuirmos para isso, não é? Faz parte o falhanço, os erros fazem parte, não conseguir à primeira, à segunda ou à terceira faz parte. Acho que é importante e isso, voltamos à educação. Mas isso também é o papel dos empreendedores, ah, explicarem, ou seja, que criar uma empresa é muito duro, que falhar a primeira empresa é normal, que tudo isso faz parte do processo. E eu penso que também em Portugal criámos uma certa conversa
que é que é fácil ser empreendedor, que se vai e se faz esta empresa e depois tem sucesso. Não, para se ter uma empresa de sucesso, fizeram-se 10 empresas em que não se teve sucesso. E eu não acredito que seja o sistema de educação que vai mudar isso. Os sistemas de educação, primeiro, ou mudam um pouco, ou vão mudar devagarinho, porque o sistema é o que é. Agora, o que está por fora, aquilo que nós podemos fazer, o caso da fábrica de unicórnios, é um exemplo de tudo isso. Primeiro, o nome, não é? Unicórnio, as pessoas dizem, bom, mas como é que o Carlos Moedas agora imagina unicórnios em Lisboa, mas os unicórnios são portugueses ou são estrangeiros? Não interessa, são o que são. Estiverem em Lisboa, são portugueses, são lisboetas, não ter medo de ousar. Ou seja, eu acho que até quando me lembrei do nome Fábrica de Unicórnios, ele tinha esses dois sentidos. Tinha o sentido ousadia, audácia, não ter medo. Porque é que não devemos chamar unicórnio? Porque é que nós temos de ser mini unicórnios só porque o país é mais pequeno do que os outros? Não, não, hoje em dia isso não é verdade. E depois o sentido de fábrica, que as pessoas têm, no fundo, brincam muito mais com a ideia do unicórnio, com a qual eu também brinco sem problemas e assumido, mas não repararam que também tem a palavra fábrica. E a palavra fábrica vem desta ideia de a repetição, que é duro, que o ser empreendedor é um processo e não é assim uma magia, ou seja, ser empreendedor, science for you, não é assim, agora vou fazer isto e no outro dia está feito. Tem uma parte física dura de trabalho que é muito forte, portanto, a fábrica de unicórnios. E isso eu espero deixar aí algum legado naquilo que o país teve sempre a ideia só da startup e agora passamos para uma ideia muito maior, que é a ideia de crescer e de fazer grandes empresas em Lisboa. Por falar em legados, já agora, Exato, era essa a questão que tínhamos aqui, era qual é que era o legado que queria deixar para Lisboa. Não sei se já está respondido ou se Não, eu, se é eu- eu acho que é realmente sempre uma sabes. grande. É aquelas perguntas, cá está, que um político típico, cheio de assertividade, dizia eu quero deixar. Não, eu sempre. Aquilo que eu quero deixar, primeiro é uma mudança na mentalidade. E essa mudança da mentalidade vem na minha aposta na inovação e na cultura. E que Lisboa seja esse centro em que as pessoas não têm medo de ter medo para arriscar, sintam que estão num ambiente em que podem fazer as suas empresas, mas também as suas atividades culturais. Quando nós criámos os teatros em cada bairro, que já temos 6, era um bocadinho essa ideia, que os miúdos podem ir para lá, podem tocar guitarra, podem querer ser atores, porque a inovação não é só tecnologia, a inovação é cultura, a inovação é teatro, a inovação é cinema, a inovação é trazer os melhores para cá. Quando trouxemos o festival do Tribeca com o Robert De Niro, que depois também foi muito atacado, porque sempre que fazemos uma coisa diferente somos atacados, faz parte, mas deixar todo esse legado. Mas talvez o legado mais importante, que é sempre o legado mais importante para um presidente da Câmara, é o legado de deixar a cidade diferente para aqueles que mais precisam. E quando nós investimos tanto, por exemplo, na área da habitação e estamos a conseguir dar tantas casas, eu dou 30 casas por semana lá na Câmara, já foram mais de 2.000 e tal, é conseguir dizer não, aqueles que ok, nós temos tudo isto, a inovação, temos da cultura, temos a Inês, temos o Miguel e temos todas estas pessoas de talento fantástico. Mas para que é que nós precisamos disso? Nós precisamos disso para vocês criarem valor, para pagarem impostos, para eu poder usar esses impostos para os que mais precisam. Ter um plano de saúde gratuito, ter as casas que distribuímos às pessoas, ter um Estado social local que façam uma coisa que eu acho que é essencial para uma cidade que é ser capital da inovação, é que não haja fricção social, é que as pessoas que mais precisam possam ter aquilo que precisam e tê-lo diretamente, porque hoje há uma noção que é um Estado nacional, com um Estado social que já não vai funcionando porque tem muitos problemas, porque é feito muito do topo para baixo, com um Estado local social em que eu sei quem é que precisa. Eu sei quem é que é a pessoa que está à porta da Igreja dos Anjos, que estava numa tenda, sei como é que ela se chama e como é que o vou ajudar diretamente. E portanto, tudo isso, todo esse sonho, que é um bocadinho o sonho, depois tem uma parte muito concreta que é os sonhadores são os contribuidores através dos seus impostos, através do seu trabalho, para que um presidente da Câmara se possa levantar de manhã e possa dizer eu preciso de ajudar esta pessoa e eu tenho capacidade para o fazer. muito bem, para fechar, o que é que foi game changer na tua vida que tenha realmente mudado e que tenha sido muito positivo? O que é que foi game changer na minha vida? Foi com estar no técnico, no último ano do técnico,
e todos os meus professores dizerem que eu tinha que ficar no técnico e que tinha que fazer o último ano no técnico, e todos os meus colegas achavam que era importante ter todas aquelas disciplinas que eu costumo dizer, betão 5 e betão 6, e eu convencer os meus professores que queria ser diferente, queria fazer um Erasmus e que nunca ninguém tinha feito ainda, havia muito poucos Erasmus, era o primeiros tempos dos Erasmus, e sem saber nada, pegar nas malas com um cheque do Erasmus e ir para Paris. E Paris, de certa forma, muda a minha vida, não é? Muda tudo na minha vida. Também uma pessoa completamente diferente. Eu vinha de Beja, nunca tinha viajado, nunca tinha nada de avião, foi, portanto, era o ver o mundo, e esse é o primeiro grande game changer, e eu aí senti. Eu estava a marcar através da minha coragem de ir ao contrário de todos os meus colegas, que tinham medo, diziam não, mas agora um Erasmus, qual é a disciplina que vais ter? E eu dizia não, eu vou para isto porque eu quero marcar a minha diferença. E voltamos ao princípio na nossa conversa entre o risco e a diferença, seja tomar risco e a dor de tomar risco e habituar-se a tomar risco, que é exatamente fazer o que os outros acham que nós não devemos fazer, e ao mesmo tempo marcar a nossa diferença, porque nós temos que ir marcando a nossa, cá está, a comunicação, como Uhum. é que nós marcamos a nossa diferença. E eu acho que depois daí fui sempre marcando a diferença. Foi ir para a França, depois ir para os Estados Unidos, depois voltar para a Inglaterra e depois, quando tive 40 anos, dizer que eu já fiz tudo no privado, mas em mim há um vazio. Porquê que é este vazio? E depois olhar para mim e dizer não, o vazio é porque eu ainda não tive coragem de dar o verdadeiro passo que eu quero, que é o serviço público. E ter toda a gente dizer, mas o que é que vais fazer? Não deves fazer. E, mais uma vez, claro, portanto, os game changers foram sempre entre tomada de risco contra a vontade de todos os outros e depois conseguir, de certa forma, através desse risco, criar uma diferença daquilo que nós somos. Todos nós somos diferentes. E, portanto, mas temos sempre, e sobretudo eu às vezes dou este conselho até aos bons alunos, que às vezes vou às escolas, aos liceus, e dizer, ser bom aluno tem um problema enorme, é que depois as pessoas acham que todos temos que fazer igual. Ou seja, eu lembro-me de estar no 12º, os meus professores achavam que eu tinha que ir para a medicina. Eu achava que eu seria um médico péssimo, eu não podia ver sangue, portanto, mas eles não, não, os bons alunos vão para a medicina, eu dá bem, mas eu não posso ver sangue, então tens que ir para a engenharia. E portanto eu vou para a engenharia sem saber o que era ser engenheiro. Por acaso acho que é uma provisão incrível e com uma abertura para o mundo grande, mas foi tudo por acaso. Mas às vezes por exemplo, o bom aluno leva que tínhamos que seguir aquele caminho que é o caminho que a sociedade acha. Uhum. E a sociedade põe-nos tantas condicionantes, tantas barreiras a sermos iguais aos outros. E eu fui sempre deixando essa marca de ir fazendo sempre diferente. E quando as pessoas esperavam que eu agora ia continuar naquela carreira, mudava. E hoje, por exemplo, como Presidente da Câmara, é como tudo se unisse na minha cabeça, porque, por um lado, sou engenheiro, tenho a área do urbanismo, por outro lado, a tecnologia e a Comissão Europeia com a inovação. E então, de repente, há uma altura na vida, que para mim foi como Presidente da Câmara, em que todas estas experiências se juntaram na minha cabeça e me permitem saber de tudo aquilo que faço, ou seja, quando estou a falar com um arquiteto de urbanismo, eu sei do que é que ele está a falar, mas também sei que falar na fábrica de unicórnios, ou também sei muito bem o que é estar com os homens e as mulheres da higiene urbana, porque eu comecei a minha vida como engenheiro numa estação de tratamento de água dentro de um tanque de águas de saneamento básico, não é? Portanto sei também o que é a dureza desse trabalho, de todos esses tipos de trabalhos. Muito bem. Muito bem. Bem, muito obrigado ao Carlos, Oh, obrigado à Inês. Por hoje ficamos por aqui. Podem seguir-nos nas redes sociais, nos links que podem ver em baixo e vemo-nos em breve. Muito obrigado.